Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. Domingo 1º de setembro de 2024, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Lembrando você, amigo ouvinte, que o Evangelho, o ensinamento de Deus, diz que o dia mais importante que existe é o dia de hoje. E eu quero compartilhar com você uma mensagem que está aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia também, na nossa Bíblia, né? Jesus Cristo fala aqui em Mateus capítulo 15, o versículo é o 6 até o 8. Mateus capítulo 15, versículo 6 a 8. Jesus Cristo pede para que a gente venha dar uma atenção, fazer uma comparação das coisas que nós já temos com a gente, como está no livro de Hebreus, né? Que a gente tem que, com diligência, atentar para aquilo que já temos recebido, para a gente ver, fazer uma análise de quanta coisa, né, na nossa vida. Eu falo por mim, você deve examinar a si mesmo, não porque eu falei, mas que a Bíblia diz isso, né? Nós examinamos a nós mesmos e nós vemos quantas coisas a gente tinha como certo, né? De que a gente estava certo naquilo e a gente foi examinar o verdadeiro com aquilo e foi ver que estava errado. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala isso, né? Fala sobre isso também. João 15, versículo 6 até o versículo de número, deixa eu voltar aqui na Bíblia, versículo 6 até o 9, 3 versículos aqui que Jesus Cristo fala poderosamente comigo, com você. Para fora, e Lázaro saiu, foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Amigo ouvinte, disse muitas coisas que Jesus Cristo, ele aceitou, né? Quando veio aqui na terra, ele disse, é muito importante, essas coisas são muito importantes. Mas há muitas coisas que Jesus Cristo reprovou. E a gente sempre fala assim, Jesus Cristo reprovou o pecado, não é verdade? Reprovou o pecado. Só que o pecado, na verdade, ele tem origem de orientação ou de crença, né? Ou seja, há um ensino que vem lá para trás,
há uma decepção lá para trás, há uma vingança que veio de lá de trás, ou seja, há um ensino que veio trazendo eu e você a vivermos ou se mantermos não só no pecado, mas pecador, né? Ou às vezes preso ao pecado, ao erro. Então é muito importante eu e você analisarmos da onde veio este ensino, esta crença, porque a orientação religiosa é a mais perigosa de todas elas. Por quê? Porque o remédio não cura, o psicólogo não cura. A deficiência ou a agressão espiritual, a doença espiritual, ela não é curada pela medicina, ela não é curada pelo médico, pelo remédio, ela é controlada pela mentira, porém não é curada. A única cura está no Evangelho. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala bastante, ele vai falar sobre isso. E quando diz Evangelho, a palavra Evangelho não é tudo que o pastor fala, que o padre fala, que o bispo fala, ou tudo que está na Bíblia. Não, o Evangelho são boas novas. O que são? A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas é o quê? É o que Jesus Cristo falou e é o que o Espírito Santo falou através dos apóstolos. Por quê? Por causa que quando Jesus Cristo veio à terra, aqui na terra, havia um poder de justiça do Antigo Testamento, um poder da lei, estava sobre o ser humano. Quando Jesus Cristo passou pela terra, ele deixou um outro poder, uma nova aliança, o poder pela graça, um favor não merecido, um amor de Deus derramado através do Filho dele. E aí vem o Espírito Santo, através de Paulo, já mostrando essa diferença que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entre participar de uma igreja, instituição, e participar do reino de Deus dentro de uma prática e de uma crença que tem a ver com qualquer lugar que eu e você for, qualquer instituição religiosa que eu e você viemos a entrar, se nós for morar em outra cidade, um outro país, a origem, né, ou seja, o método de pregação ou de cultura, de costume, pode até mudar, não só naquela cidade, naquela igreja, porém a conduta de um cristão, ela vem do orientador, Jesus Cristo e Espírito Santo. Jesus Cristo e Espírito Santo, porque veio do Pai, que é o Filho, e do Filho, o Espírito Santo. Então é isso que significa Evangelho, boas novas, boas notícias, novas notícias, que às vezes são desagradáveis, porque nós viemos de um engano desde o ventre de nossa mãe, o pai da mentira, que é o diabo, segundo o próprio Jesus Cristo fala em João 8, ele plantou na nossa mente ensinamentos, plantou em nossa mente crenças, corrupções. Aí você fala assim, eu não sou, é só você e eu analisarmos nossa vida, o quanto de malícia nós temos, e quem plantou essa malícia? Não foi nosso pai, a nossa mãe, às vezes foi o que? O mundo em volta de mim e de você bombardeou eu e você com orientações, com ensinos, né? E esses ensinos, eles agrediram nossa mente e corromperam o nosso coração. Quem fala isso é Jesus Cristo em Mateus capítulo 13, quando ele fala que a boa semente é o ensino dele, ele é o verdadeiro semeador, né? Aí o que acontece mais, ele diz que a palavra dele é a semente, mas da semente ela não consegue entrar na terra, e a terra somos nós, nossa mente é o terreno. Ele diz que nosso terreno está duro, batido, magoado, rancoroso com religião, achando que é com Deus, e assim sucessivamente. E aí nós temos espinhos e temos pedras que, assim como na terra prejudica a boa semente produzir bom fruto, assim também dentro de nós o ensino verdadeiro não quer ou não pode produzir fruto para mim e para você. E aqui nessa passagem Jesus fala assim, ó, Mateus 15, versículo de número 6 ao 9, ó. Tudo isso que eu falei para você tem a ver com isso que eu estou lendo aqui, ó, com essas palavras que Jesus Cristo fala aqui, ó. Ele fala da seguinte maneira, ó. Assim, invalidar-se pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que Jesus Cristo está fazendo uma dura crítica a quem? A
ensinos, há ensinadores e há ensinos, e até mesmo a prática de usar o nome de Jesus ou de uma canção tão bonita, emotiva, porque toca nas fragilidades emocionais nossas, porém ele diz que o coração está longe dele. Por quê? Porque não pensamos no que ele falou para compararmos o que nós já temos dentro de nós com o que ele falou. Aí eu uso o nome de Jesus para se promover ou para se sentir bem de estar à frente de algo, ou uso porque chama a atenção das pessoas para mim ou para aquilo que eu estou falando, porém o ensino verdadeiro não é o de Deus, não é o de Jesus Cristo. Ele fala assim, olha aí na sua Bíblia para você: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então existem costumes, existem tradições que invalida o mandamento de Deus. É por isto aqui, por essa tradição, por este costume que eu tenho, é que Deus me ouve, né? Você pode ver que muitas vezes nós sabotamos ou enganamos a nós mesmos quando nós atribuímos a bênção que Deus nos deu a algo ou algo que nós fizemos, sem que não tenha base clara do Evangelho, porque Deus pode muito bem agir na minha vida sem que eu venha ter feito de repente nada, só pelo fato de eu ter crido, acreditado, ou no tempo certo de algo acontecer, Deus pode agir na minha vida. Indiretamente, eu digo, diretamente quando eu busco, quando eu oro, quando eu termino, quando eu profetizo. Isso é mandamento do Novo Testamento, para que nós vamos profetizar em cima daquilo, vamos determinar, vamos orar, vamos fazer com base cristã, com base no Novo Testamento, porque nós somos justificados diante de Deus pelo que Cristo fez. Porque se ele não fizesse, nós estávamos no quê? Nós estávamos presos à antiga lei. Quando Jesus Cristo veio na terra, estava assim. Você pode olhar, quando Jesus Cristo veio na terra, a humanidade toda estava condenada. Todos que estavam na terra. O próprio Jesus Cristo tinha bem claro isso em algumas passagens. Todo mundo estava condenado. Então ele veio justamente para justificar não os que estavam vivos naquele momento, mas os que tinham partido para trás, né, já dele, e também justificar os que para frente vinham, que seriam hoje eu e você, como ele fala lá em João capítulo 17, Jesus Cristo fala assim: eu não digo somente por estes aqui, eu não rogo somente por estes, mas que por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, eu não rogo pelos discípulos, apóstolos somente, ou por aqueles que naquela época Jesus Cristo estava aqui crendo, né, crendo nele aqui quando ele esteve na terra, mas sim aqueles que pela sua palavra, porque a palavra de Cristo, ela não vinha de Cristo somente, ela vinha do Pai. Ele deixa bem claro isso. E aqui nessa passagem ele fala assim, assim invalidasse pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócrita. Ou seja, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios. O que é honrar com os lábios? É eu falar tudo em nome de Jesus. Falar porque eu venho em nome de Jesus, vou cantar essa música aqui em nome de Jesus, em nome de Deus. Aí você fala assim: esse cara, o que tem? Ele é de Deus, afinal de contas só fala de Deus, só fala de Jesus, só tem que ser de Deus. Mas o ensino que ele passa, a orientação que ele passa, não estou falando o erro e pecado dele, estou falando o ensino que ele defende como ideologia certa, ideologia de Deus, não é. É isso que Jesus está falando aqui: hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como eu canto um louvor bonito, né? Como eu falo de repente para você palavras bonitas, embora essas palavras aqui que eu falo não são minhas, não. Se eu olhar na sua Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo falou. Eu tenho até medo de falar palavras minhas, porque o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando ele, fala: eu tenho ido falar convosco, mas não com palavras de sabedoria humana, mas aqui o Espírito Santo me dá para ser falada. Então este é um cuidado grande. Quando eu entro aqui na rádio, o Ismael já não é representante de um plano terreno, de um plano lá da empresa que ele trabalha. Não represento a minha empresa que eu trabalho aqui, não. Eu represento a Jesus Cristo em todo lugar. Mas entrando nesse tempo aqui, eu tenho que servir a um Senhor. Em todo lugar eu tenho que servir Jesus Cristo. Só que dentro desse espaço eu não posso defender o que eu acho, eu não posso defender o que penso, o que sinto, mas aquilo que verdadeiramente está escrito, porque dentro desse espaço eu tenho o compromisso, primeiro de tudo, com Jesus Cristo. Por quê? Porque ele vai cobrar isso de mim. Fala: eu não falei isto aí, eu não disse isto, Ismael. Você estava enganado, estava enganando os outros.
também. Mas ele fala aqui no versículo de número 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então há vários ensinos que não são de Deus, são os homens que inventaram. E existem algumas passagens na Bíblia que ainda fala pior, fala que são demônios que estão interagindo ou agindo através dessa orientação religiosa. Outra hora eu passo essa mensagem para você, mas está lá em 1, acho que Timóteo capítulo 3 ou Tessalonicenses, lá você vai encontrar ali esta passagem que fala claramente que há doutrinas, há costumes, há tradições que não invocam Deus e que não trazem Deus para agir na sua e na minha vida. E esta é uma verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas e permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Este nome cura, este nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. Nome que para sobre a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, da minha clamor, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Jesus, nome poderoso, Rei das nações e Santo de Israel, mensageiro da aliança, o cabeça da igreja, Deus conosco, Emanuel, Leão da tribo de Judá, videira verdadeira e bom pastor, ressurreição e vida, Senhor, nossa justiça, advogado e libertador. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. Nome que para sobre a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, da minha clamor, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor.
nome cura, este nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda batalha. O nome que para, um som relua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel aclamou, nesta igreja Ele já chegou. Este nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Este nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. A sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.